e pegou na traseira da moto. A moto saiu de baixo, foi com as duas mãos no chão, comeu as luvas, porque eu estava vestido, graças a Deus. Estava com bota, com calça, com luva, tudo direitinho, com blusão. Comeu a luva até a mão, mas a minha mão não comeu. Então, é muito importante a gente estar preparado para isso. E como é que a gente se prepara para isso? Treinando. Então, hoje você vai aprender a frear quando não há tempo para pensar. Mas é claro, isso não cai do céu. Você precisa treinar depois, tá ok? Vamos lá? Olha lá. Minha promessa é clara. Ao final desse vídeo, você vai saber o que você não deve fazer, tá? E o que você deve fazer também no caso de um imprevisto que cause aí, por exemplo, uma frenagem de emergência. Então, é extremamente importante você ter isso já pronto na sua cabeça. Quando você dirige um carro, por exemplo, você dirige carro há muito tempo. Quando uma pessoa bota o pé ali fora da sarjeta, no lugar errado, automaticamente teu pé está no freio. É assim que funciona, tá? É extremamente automático, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. E o que é ter consciência do que você está fazendo? É estar dentro da lei, tá? Na velocidade correta e andando corretamente. Claro, o que é andar corretamente? É não ficar mexendo em celular, é não ficar olhando para os lados, onde não é possível fazer isso, porque tem muito trânsito. Então, o cara vê uma menina bonita passar ali, ou uma menina que está dirigindo lá um scooter ou uma moto, vê um cara bonito passar ali, e olha para o lado e esquece que ele está no trânsito, que pode entrar um carro ali na frente, que pode entrar um pedestre ali na frente. E aí? E aí é acidente. Então, cara, ao final desse vídeo, você vai saber. Agora eu vou ler o que está escrito aí para você prestar bem atenção. Olha só. Ao final desse vídeo, você vai saber o que fazer e o que não fazer numa frenagem de emergência. Mas você tem que estar andando dentro da lei e corretamente. Nunca se esqueça disso. Bom, o erro mais comum, cara, esse erro é triste. Eu falei lá no início, né? Agora no início. O erro mais comum é o pânico. Por quê? Porque quando você não está preparado, você vê uma pessoa na sua frente, você não sabe o que fazer. Aí você entra em pânico e aí, pau, acidente. Então, o que acontece quando uma pessoa entra em pânico? A primeira coisa é travar o freio. Junta a mão no freio ou o pé no freio. O cara que tem costume de frear, eu já expliquei que não pode ser assim, mas vou falar mais à frente. O cara que tem costume de frear só o freio traseiro já está errado, tá? Aí a moto sai de baixo, ele se arrebenta. Ele pode nem atropelar a pessoa, mas que ele se arrebenta, ele se arrebenta, tá? E arrebenta com a moto. Então, pânico. Travar o freio da frente é perigosíssimo, porque a moto também sai de baixo. O pneu pode escorregar e ela vai sair de baixo. Então, você não pode travar o freio. Você tem que apertar tudo de uma vez, mas não desse jeito, de qualquer maneira, tá? Na verdade, apertar tudo de uma vez a nível de extremo susto, de travamento, é chão. Se você apertar só o freio traseiro, é chão. Se você apertar só o freio dianteiro, é chão, tá? Se você apertar os dois juntos, com excesso de força, que vai travar o freio, a moto vai sair de baixo. Mais rápido ainda. E chão, tá? Outro erro que é muito comum, cara, tá? Então, olha só. Primeiro erro, travar o freio. Apertar tudo de uma vez, travar os dois freios, aí ferrou. E olhar para o obstáculo. Quem assistiu os episódios anteriores, se você não assistiu, assista acho que foi o último episódio, episódio 2. Assista o episódio 2 sobre olhar para o obstáculo. Assista que você vai ver como você deve se comportar. Travar freio é errado, travar os dois freios apertado uma vez é errado e olhar para o obstáculo é errado. Não cabe nessa live te explicar como nem porquê, mas na live 2 você acha, tá? No episódio 2. Então vamos lá, vamos para frente. Tem que lembrar que o pânico não vai frear a moto, tá? Eu botei bem grande aí, porque é exatamente isso que acontece. Pânico não freia a moto. O que freia a moto? Cabeça gelada. Cabeça gelada. Vou até te contar uma história aqui, cara. Eu sou piloto também de avião. E quando meus filhos eram pequenos, eles tinham lá 6, 7 anos de idade, eu levei os dois para dar uma volta de avião. Aí entrei no avião, subi e tal.
Subi, coloquei eles nos bancos de trás, subi no avião e fui lá para a cabeceira da pista para decolar, tá? Aí o que que acontece? Eu dou motor e percebo, durante a corrida de decolagem, ele ganhou uma certa velocidade que dava para decolar, mas eu percebi alguma coisa errada. Aí bati o olho no instrumento, o contagiro estava 1.500 mil, 1.500 mil, 1.500 mil. Ou seja, a potência variável, mas o motor não falhava. Por isso que eu não percebi, mas eu senti. Porque no avião, como na moto, você sente no corpo o que está acontecendo. Aí o que aconteceu? Tava um vento forte de frente, lá no fim da pista, um muro, e eu já estava para frente da metade da pista. Não dava para parar. Aí eu tomei a decisão, subi, puxei, tirei ele 1 metro do chão e deixei ir em direção ao muro. Ou seja, como eu estava atrás do muro, eu estava com menos vento de frente do que se eu tivesse acima dele. Eu estava embaixo, no nível dele. Só que se eu fosse reto, eu ia bater no muro. Então, o que que eu fiz? Isso tudo tem que estar super frio para tomar essas decisões. E na moto é igual, igualzinho, cara, tá? Aí o que eu fiz? Eu fui até uns 10 metros do muro, e uns 10 metros do muro eu pulei o muro. Quando eu pulei o muro, eu tomei um vendaval de frente e fui lá para cima. Fui bem alto. Só que assim, eu fui bem para cima, mas na hora que eu estava voando a 1 metro do chão, eu percebi um avião entrando na pista, na transversal, entrando para decolar. E para decolar nessa pista, do jeito que o vento estava, tinha que ir lá para o lado de onde eu vim. Eu falei, só falta esse cara entrar e querer decolar com vento de cauda. Eu pensei, e pulei o muro, fui lá em cima, já fiz uma curva de grande inclinação para voltar e pousar, mesmo que seja a favor do vento. E o cara não estava na cabeceira para decolar a favor do vento. Aí o que aconteceu? Eu não consegui descer, eu me mantive o máximo que eu pude numa altitude confiável. A hora que ele saiu, eu glicei, ou seja, dei aileron para um lado, leme para outro, para quem não conhece, se informa aí depois, e vim que nem um elevador para baixo. Só que aí eu já tinha passado, porque eu já tinha passado ele. Aí, depois que ele decolou, e me passou, tá? Com a velocidade, porque ele estava com o motor cheio, eu não. Aí eu vim para baixo, só que, de novo, metade da pista já tinha ido para o espaço. Aí, o que eu faço agora? Agora não tem o que fazer, cara. Se eu continuo para pousar, eu vou dar na cerca. Enchi a mão, virei para a direita em cima da rodovia e falei, tem uma passarela ali. Eu vou tentar pular a passarela e pouso na rodovia. Como o motor continuou naquela lenga-lenga, eu pulei a passarela, fiz uma curva para a esquerda e ele ficou daquele jeito e fui para trás dos eucaliptos. Vocês perceberam que eu estava abaixo. De trás dos eucaliptos eu não via a pista, mas eu sabia onde ela estava. Então, a mesma coisa, eu deixei o avião escondido atrás dos eucaliptos até chegar muito perto, só que, claro, aí eu não estava a 2 metros do chão, né? Eu estava um pouco mais alto já. Aí eu pulei os eucaliptos, tomei aquele ventão, aí tudo bem, mantive sustentação, porque eu tomei o vento, ainda bem, porque na hora de pular você perde velocidade, é perigoso. Então, subi, pulei o eucalipto, tomei aquele vento, continuei voando, com o motor falhando daquela maneira, né? Com o RPM variando. Quando eu cruzei a cabeceira da pista, eu glicei novamente, fui até 1,5 m, 2 do chão e botei o avião no chão. Agora presta atenção. Vamos fazer uma analogia aqui. Você está andando de moto e um carro atravessa na sua frente. É a mesma coisa, cara. Você tem que ter um monte de pensamentos ali rápidos, reações rápidas. Eu fiz aquilo porque eu sabia o que fazer. E você tem que saber o que fazer, porque o pânico, se eu tivesse entrado em pânico, eu tinha matado eu e meus 2 filhos. Como eu não entrei em pânico, eu não caí com o avião. Então, pânico derruba avião. E pânico não freia moto. Então, você tem que estar com tudo pronto na sua cabeça. Espero que vocês tenham gostado da história. É real, tá? Não inventei aqui, não. Aconteceu comigo mesmo e é real, tá? Ok? Então, foi uma pane no motor. Vamos para frente. O que acontece com a moto na emergência? Bom, primeira coisa, se o nego entrou na sua frente, você vai ter que frear. Se você freou, a frente da moto vai abaixar. Todo o peso vai para a frente da moto. A suspensão dianteira vai ser comprimida, tá? E é por isso que você não pode frear com o freio traseiro, porque o freio traseiro ele vai escorregar rapidinho, o da frente vai demorar muito.
Então, acontecem essas duas coisas, tem mais coisas que podem acontecer, que é a transferência brusca de peso para frente da moto, a suspensão dianteira vai baixar, tá? A traseira fica leve, olha isso, por isso que não pode usar só o freio de trás. E a moto muda de comportamento em si. Você está numa moto super bem ali, estável, de repente você está em cima de uma bomba para explodir, tá? Fez errado, a bomba explode, ou seja, a moto sai de baixo. Então tem que realmente tomar cuidado nesses momentos, tá? Isso aqui vale para pessoas experientes, porque eu conheço muita gente experiente que não sabe frear numa emergência. E conheço muita gente inexperiência que também não sabe. Então, evitar acidente é um dever de todos, inclusive meu, é por isso que eu estou ensinando aqui. Então, vamos só retornar aqui, ó, o que acontece na emergência? Transferência brusca de peso, suspensão dianteira comprimindo, traseira leve e a moto muda, mudando rapidamente de comportamento, em questão de segundos a moto muda, é outra coisa que está embaixo do você.